Imagine um lugar tão secreto que, por décadas, o próprio governo negou sua existência. Um deserto isolado em Nevada, cercado por sensores de movimento, seguranças armados e placas que avisam: violação pode resultar em uso de força letal. Agora, imagine que dentro desse lugar se escondem tecnologias que desafiam as leis da física, naves que não pertencem à Terra, e talvez até algo muito mais sombrio. Esta não é a introdução de um filme de ficção científica. Estamos falando da Área 51, o local mais enigmático, vigiado e especulado do planeta. Mas o que realmente acontece atrás daqueles portões selados? Por que tantas histórias envolvendo alienígenas, experimentos secretos, engenharia reversa e desaparecimentos nunca foram desmentidas oficialmente? O que você vai ver neste vídeo são teorias, vazamentos e relatos que foram suprimidos por décadas. E se até hoje ninguém conseguiu respostas claras, talvez seja porque as perguntas certas nunca foram feitas. Prepare-se para uma jornada ao coração de um dos maiores mistérios do nosso tempo. Porque quando você escutar tudo o que está prestes a ser revelado, talvez entenda por que a Área 51 nunca foi feita para ser descoberta. A história oficial começa em 1955, em meio à tensão da Guerra Fria. O governo dos Estados Unidos precisava de um local remoto para testar um novo avião espião, o U-2. Foi assim que surgiu a faixa de terra Ground Lake, no meio do deserto de Nevada, batizada posteriormente de Área 51. Mas desde o início, algo parecia estranho. Diferente de outras bases militares, a Área 51 operava em total sigilo. Nenhum mapa mostrava sua localização. Funcionários viajavam em voos sem identificação, e aqueles que trabalhavam lá eram proibidos de falar, até mesmo com suas famílias, sobre o que faziam. Em 1960, rumores começaram a circular. Moradores próximos relatavam objetos luminosos cruzando o céu em velocidades impossíveis. Outros falavam sobre sons mecânicos que não lembravam nenhum avião conhecido. E tudo isso décadas antes de drones ou caças hipersônicos serem inventados. Mas talvez o mais intrigante seja isso: os arquivos da Área 51 permanecem altamente classificados até hoje. Enquanto documentos de outras bases da mesma época já foram liberados, o que acontece ali ainda está trancado a 7 chaves. A explicação oficial? Segurança nacional. A suspeita de muitos? Eles estão escondendo algo muito maior do que aviões experimentais. Algo que poderia mudar tudo o que sabemos sobre nosso planeta e sobre quem realmente nos visita. Se existe um nome que explodiu a Área 51 para o mundo inteiro, é Bob Lazar. Em 1989, Lazar apareceu em uma entrevista na TV de Las Vegas, com o rosto oculto e a voz distorcida. O que ele alegava? Que havia trabalhado dentro da Área 51, mais especificamente em uma zona ainda mais secreta, o setor S4. Ali, segundo ele, engenheiros tentavam decifrar naves de origem não humana. Lazar descreveu sistemas de propulsão baseados em um elemento até então desconhecido pela ciência, o elemento 115, capaz de gerar campos gravitacionais. Anos depois,
A existência desse elemento foi confirmada e nomeada como Moscóvio pela tabela periódica, alimentando ainda mais a teoria de que ele falava a verdade. Mas não parou por aí. Ele afirmou que as naves não eram apenas armazenadas, eram testadas. Algumas inclusive teriam sido abatidas, outras entregues através de acordos secretos com seres extraterrestres. A CIA, claro, nunca confirmou nada disso. Mas também nunca processou Lazar por divulgar segredos de Estado. Silêncio, às vezes, diz mais que palavras. Ao longo dos anos, dezenas de outros supostos ex-funcionários surgiram, descrevendo túneis subterrâneos, hangares camuflados e até laboratórios genéticos. Os relatos variam, mas compartilham um detalhe assustador. Todos dizem que ali, o ser humano não é a espécie dominante. E não é só dentro da base que o mistério paira. Moradores das cidades próximas relatam luzes pulsantes no céu, objetos mudando de direção abruptamente e ruídos metálicos vindo do deserto. São centenas de relatos, ignorados sistematicamente por autoridades. Coincidência? Ou parte de uma narrativa cuidadosamente construída para esconder algo muito maior? Se Bob Lazar inventou tudo, por que tantas de suas previsões se tornaram reais com o passar dos anos? Enquanto a maioria das pessoas conhece a Área 51 pelas teorias que circulam na mídia, há um outro lado, sombrio e abafado, que raramente chega à luz do dia. São os relatos dos que afirmam ter estado lá dentro. Entre engenheiros, militares aposentados e até médicos com acesso restrito, começam a surgir testemunhos tão detalhados quanto perturbadores. Muitos relatam terem trabalhado em áreas subterrâneas da base, separadas por níveis de segurança quase paranoicos. Quanto mais fundo, mais estranho ficava. Um dos relatos mais chocantes veio de um suposto médico que descreveu ter visto seres mantidos vivos em câmaras de contenção, em um estado entre a consciência e o coma. Ele dizia que não eram humanos, pelo menos não completamente. Pele acinzentada, olhos grandes, membros alongados e expressões vazias. Outro ex-funcionário declarou que toda a base é construída em módulos subterrâneos interligados, e que alguns corredores são restritos até mesmo para militares de alta patente. Ele sugeriu que existem salas de observação onde tecnologias nunca vistas antes são testadas, e não são fruto da engenharia humana. O mais inquietante? Muitos desses relatos foram acompanhados de ameaças veladas, demissões sem explicação e até sumiços misteriosos. Se forem todos delírios, por que o governo insiste em silenciar essas vozes com tanta veemência? O que há por trás desses depoimentos que eles simplesmente não querem que saibamos? Imagine que a tecnologia que usamos todos os dias, como o micro-ondas, o laser, ou até mesmo a fibra ótica, não seja fruto apenas da genialidade humana. E se tudo isso tiver vindo de fora deste planeta? A teoria da tecnologia reversa gira exatamente em torno disso. De acordo com alguns pesquisadores e ex-funcionários ligados à Área 51, parte das inovações tecnológicas do século XX pode ter sido desenvolvida a partir da engenharia de naves alienígenas recuperadas. Bob Lazar,
que mencionamos anteriormente, afirmou ter testemunhado experimentos com sistemas de propulsão baseados em gravidade, algo que desafia tudo o que conhecemos na física atual. Ele também descreveu materiais com propriedades que nenhuma tecnologia humana jamais reproduziu. Curiosamente, após as décadas de 1940 e 1950, período em que os relatos de discos voadores aumentaram exponencialmente, houve um boom no avanço científico e tecnológico. Coincidência? Ou estamos falando de um salto artificial no desenvolvimento da humanidade? Relatórios não oficiais dizem que empresas contratadas pelo governo americano, como a Lockheed Martin e a Northrop Grumman, teriam sido encarregadas de estudar esses materiais misteriosos. E que algumas patentes tecnológicas modernas surgiram logo após o suposto acesso a essas naves. Mas se isso for verdade, por que esconder? Talvez porque admitir algo assim abalaria todas as estruturas científicas, religiosas, econômicas. Afinal, se dominamos tecnologia alienígena, o que mais está sendo mantido fora do alcance da população? Se há algo que os depoimentos, documentos e padrões de comportamento revelam é que o governo norte-americano tem muito mais a esconder do que a revelar. Mas qual seria a real motivação por trás desse sigilo extremo? Alguns acreditam que a resposta esteja ligada ao controle social. Admitir publicamente a existência de vida extraterrestre, e pior, confirmar que já tivemos contato com ela, provocaria um colapso nas instituições que estruturam o nosso mundo: religião, ciência, política. Outros defendem que o que está sendo encoberto não são apenas naves ou seres de outro planeta, mas uma verdadeira rede de colaboração entre humanos e entidades não humanas. Uma parceria velada, trocando conhecimento avançado por acesso à Terra. Há também teorias que apontam para experimentos genéticos secretos, onde o limite entre o biológico e o artificial já foi cruzado há muito tempo, resultando em híbridos e tecnologias capazes de manipular o próprio DNA humano. Essas práticas seriam escondidas nas profundezas da Área 51, longe de qualquer radar público. Mas talvez o mais perturbador não seja o que está escondido, mas quem está escondendo. E por quê? Por que tantas mortes suspeitas? Por que documentos são censurados por décadas? Por que qualquer tentativa de filmar ou se aproximar da base resulta em escolta armada? No fim, a pergunta que fica é: até onde eles iriam para manter esse segredo enterrado? Depois de tantas histórias, evidências e contradições, surge uma pergunta inevitável. E se tudo isso for verdade? A Área 51 pode ser apenas a ponta de um iceberg que esconde realidades muito mais profundas do que imaginamos. Naves recuperadas, tecnologias que desafiam a física, seres que podem não ser deste mundo, ou talvez não sejam de um mundo tão distante quanto pensamos. Talvez o verdadeiro segredo não esteja nos céus, mas na forma como somos mantidos no escuro, ocupados com o cotidiano, enquanto decisões que moldam o futuro da humanidade são tomadas atrás de portas blindadas. O mistério em torno da Área 51, ao mesmo tempo em que intriga, reflete um medo coletivo. O medo de descobrir que não estamos sozinhos, e que aqueles que sabem disso não querem compartilhar essa verdade.
No final das contas, não se trata apenas de descobrir se há alienígenas na Terra. Trata-se de entender o que estão escondendo de nós, e por quê. Porque a verdadeira conspiração pode não ser sobre o que está lá fora, mas sobre o que estão fazendo aqui dentro.